Para você que gosta de ficção científica, nesse vídeo eu vou trazer aqui 3 indicações de séries e filmes que falam sobre o futuro, sobre viagens intergalácticas, interplanetárias e expansão do universo. Para você que caiu aqui de paraquedas, meu nome é Ana Paula e se assim como eu, você também gosta desse tipo de assunto, desses assuntos futurísticos, já deixa o like aqui no vídeo e não esquece de no final do vídeo você deixar aqui a sua contribuição, seu comentário, dizendo o que você achou e também dando as suas indicações para mim. A primeira indicação que eu vou dar é a série A Fundação, que é uma adaptação da série de livros também de mesmo nome, escrita pelo Isaac Asimov há mais de 70 anos atrás. São livros aí, é uma série de ficção científica. E a história de A Fundação vai ser passada daqui a 10 mil anos, né, onde diversos planetas aí ao redor do universo já foram colonizados e estão sendo colonizados ainda. E a nossa querida Terrinha, que já virou camisa de saudade, ela nem existe mais. E vai mostrar aí nessa série diversas tecnologias diferentes, diversas ciências diferentes, pessoas com habilidades diferentes. E falando em ciências, né, uma ciência, né, nessa época aí, daqui a 10 mil anos atrás, foi desenvolvida por um matemático, psicólogo aí, que um meio mundo de cálculos extremamente complicados e avançadíssimos. Esse cara, chamado Harry Seldon, né, na série, ele cria essa ciência chamada psicohistória, que é uma ciência responsável por prever o futuro, né? Ela pega ali dados estatísticos e probabilidades e prevê futuros muito precisos de acordo com as situações, né? Ela prevê tendências, né? Então a gente está aqui vivendo desse jeito. Se a gente continuar vivendo desse jeito, daqui a tantos anos, baseado no que a gente está vivendo agora, tal coisa vai acontecer. Então, ele prevê, cria essa ciência e faz essas previsões, né? Uma dessas previsões, que é o que move a história, né? O que faz a história acontecer, é que o Império regente daquele planeta não, daquele universo de A Fundação, caso o Império continue do jeito que está, uma coisa muito grave vai acontecer, não é nem uma coisa muito grave, né? O Império vai cair, vai entrar numa era trevosíssima que vai durar aí milhares de anos. Só que o Império, quando ouviu essa coisa, o Império não gostou muito, né? Porque assim, como é que o Império tá exatamente para ter essa previsão e para eles não gostarem do que eles ouviram, né? Basicamente, o Império, né, a família que tá ali no Império, a família não, né, uma única pessoa que tá ali no Império há mais de 400 anos, ela desenvolveu um sistema de clonagem, onde, né, esse cara, esse imperador, ele se clona e convive em tempo real com seus dois clones, né? Um clone novinho que está ali crescendo, aprendendo as coisas sobre o Império, o clone do meio, que é o que está assumindo o cargo de imperador, e o clone mais velho, que está ali já se aposentando e aguardando seu descanso eterno. Desse jeito, o Império conseguiu se manter aí no poder de uma única pessoa durante mais de 400 anos. E Harry Seldon justamente preveu isso aí, de que se vocês continuarem se clonando desse jeito aí, meu amigo, o bicho vai pegar, o negócio não vai ficar bom pra vocês, vai vir uma era trevosíssima e tudo de ruim vai acontecer. O imperador, né, como eu falei, não gostou nada disso e pegou Harry Seldon e falou, então, Harry Seldon, vai desenvolver tua ciência aí para outro planeta? E aí isolou ele lá num planeta muito distante. Vai, vai desenvolver tua ciência para lá e deixa a gente em paz aqui, porque o negócio, né, a gente não vai parar o que a gente tá fazendo não, tá, querido? Então, Harry Seldon vai para esse outro planeta e o que eu contar depois disso aí é spoiler da história. Porque basicamente é baseado nessa previsão de futuro e dessa viagem do Harry Seldon para esse outro planeta muito distante, longe pra cacete, que a história vai se desenvolver aí. E eu queria dizer para vocês que a Apple TV, né, essa série ela tá sendo produzida pela Apple TV. A Apple TV ela tá investindo demais, gente, em produções de qualidade, sério mesmo. E a Fundação não fica atrás, porque é uma produção de altíssima qualidade, de um nível, ó, maravilhoso. E vale muito a pena assistir, porque a história é muito boa. Eu nunca li o livro da Fundação e não sei se lerei algum dia na minha vida, mas gente, a série é muito boa. Eu assisti numa sentada, ela tem 2 temporadas até agora. Foi confirmado por uma terceira, que vai ser lançada ainda nesse ano de 2025. E se você nunca assistiu, dá tempo, vale a pena. A série vai mostrar aí, né,
planetas diferentes, sociedades diferentes, tecnologias diferentes, habilidades, né, as pessoas com habilidades diferentes, e é uma história muito envolvente, cara, uma história muito boa e vale muito a pena assistir, tá. Então fica aqui minha indicação, A Fundação. E a minha segunda indicação é a minha favoritinha de todas, que é Duna. Duna e seu universo gigantesco e complexo, né, até agora a gente tem aí os filmes do Denis Villeneuve, que é Duna parte um, Duna parte 2. Tem uma série spin-off que é Duna, a Profecia, aí, produzida pela HBO Max. Duna também é uma adaptação de livro, né, de livros, de uma série de livros de mesmo nome, escrita pelo Frank Herbert. E Duna veio logo depois da fundação, tá? Isaac Asimov escreveu mais de 70 anos atrás, aí veio Duna uns anos depois, escrita pelo Frank Herbert. E o que veio depois desses dois, né, depois de fundação, depois de Duna, veio inspirado aí na escrita do Frank Herbert e do Isaac Asimov, né? Então, todas as obras de ficção científica que a gente vê tem um tiquinho ali de Duna, tem um tiquinho de A Fundação, tá? E a gente vê muito isso, sabe onde? Em Star Wars. Star Wars, ele foi totalmente plágio inspirado em Duna, totalmente inspirado em Duna, né? Tem muita coisa de Duna em Star Wars, pelo que o povo diz, né? Pelo que o povo diz, eu nunca assisti Star Wars, não tenho muita vontade de assistir Star Wars também, né? Peço até desculpa aí pra quem tá me assistindo, pra quem tá me assistindo e é fã de Star Wars. Não tenho vontade de assistir, não. Quem sabe um dia eu assisto. Enfim, voltando aqui pra Duna, a gente tem aí o filme parte um e parte 2 de Duna, que é a adaptação do primeiro livro de Duna, né? Que é uma adaptação muito boa, inclusive, né? É, e assim, eu li o primeiro livro e é uma leitura bem demorada, é uma leitura bem complexa, tem muita informação, tem muito conceito, tem muita explicação e é muito interessante porque assim, a história em si envolve ali, fica mais interessante, né, quando ela envolve as Bene Gesserits. As Bene Gesserits, elas são uma organização político-religiosa formada apenas por mulheres e é basicamente por causa das Bene Gesserit que a história de Duna acontece, né? Elas movimentam a história inteira. E assim como em A Fundação, Duna se passa daqui a 10 mil anos, onde milhares de anos atrás a humanidade entrou em guerra com as tecnologias inteligentes, as IAs. A humanidade ganhou, claro, obviamente, porém todas essas tecnologias inteligentes foram completamente proibidas. É proibido você usar qualquer tipo de tecnologia que venha, né, dessa época aí, dessa guerra, né? É, não é deixado muito claro lá em Duna se a nossa terrinha, nosso planetinha ainda está vivo, se está vivo, se está habitável, se virou camisa de saudade, se não dá mais para viver na Terra. Então, assim, não deixa claro, né? Há algumas menções à Terra em Duna, mas não é deixado claro se o nosso planeta ainda existe. Em Duna, né, a viagem intergaláctica ela é feita de maneira um pouco mais robusta do que a gente vê em A Fundação, né? É, ela consegue, né, a viagem intergaláctica de Duna consegue ser feita graças a um elemento muito específico e muito importante, que é a especiaria. É tipo combustível aí responsável pelas as naves aí para fazer essa viagem intergaláctica, né? Essa especiaria ela é retirada de um país, não, eu falo país, mas é um planeta muito específico, um planeta desértico chamado Arax. Esse planeta completamente desértico, né, produz aí das areias deste planeta é produzida a especiaria, que é esse combustível importantíssimo aí que, enfim, rege a história de Duna também. Em Duna, os planetas, né, os governos, eles são separados por famílias. Então, cada família comanda aí o seu próprio planeta. E todas essas famílias, esses governos, esses planetas, eles devem obediência ao Império Galáctico, né? Tá assim como em Fundação, Duna também tem o Império regente de tudo ali, né? Que comanda essa galera toda. A casa, né? A família que comanda o planeta de Arrax é consequentemente, a família mais importante do Império, né? A família mais importante dentre todos os planetas, porque é, é de Arax que vem a especiaria, e quem comanda a especiaria, quem comanda o planeta de Arax, consequentemente, é a família mais rica, o planeta mais importante, né? E porque eles são aí responsáveis pela extração e comercialização da especiaria. A especiaria, né, ela não é só usada como combustível, a gente vê isso em Duna,
que ela é usada também aí como alucinógeno e também usada pelas Bene Gesserits para expandir aí as habilidades psíquicas que elas têm. Então, a especiaria pode ser usada não só como combustível, mas alucinógeno e aí para desenvolver as especialidades, como é que eu posso, as habilidades psíquicas dessas mulheres. No filme e nos livros também a gente vai acompanhar aí Paul Atreides e a sua família, né? A família Atreides, que eles se tornam os novos governantes aí de Arrax, né? Eles têm que abandonar o planeta deles, que é um planeta aquático, lindíssimo. Planeta aquático, eu falo assim, com uma abundância em água muito grande, né? Cheio de planta, de rios e mares e etc. Pode-se dizer assim que é quase uma terra, né? Só que com mais água do que terra, pode-se dizer assim. É lindíssimo o planeta, né? E aí eles, né, recebem aí essa convocação para serem governantes aí do planeta de Arrax. Arrax, que é um planeta completamente desértico, não tem nada além de areia, e eles vão para lá, né? O que não deixa nem um pouco a família antiga que estava ali comandando, que são os Harkonnen. Os Harkonnen não ficam nem um pouco felizes e eles passam aí o filme, né? O livro um, o filme um e 2 inteiro planejando uma vingança contra os Atreides, porque eles basicamente eles roubaram ali, né? Eles pegaram o lugar deles, né? É, no filme a gente vai conhecer, no filme e no livro, né? A gente vai conhecer como é que a população de Arrax vive, como é que eles sobrevivem nesse planeta inóspito e completamente desértico, desprovido de qualquer umidade, onde eles reaproveitam com um sistema muito impecável, gente, qualquer gotinha de líquido que o teu corpo tem. Isso vai desde de saliva, suor, sangue, lágrimas, inclusive é, é considerado um pecado, um crime horroroso, horrendo você chorar. Chorar em Araques é uma coisa horrorosa, porque eles ficam indignados. Como é que você é capaz de desperdiçar, de obrigar as suas glândulas lacrimais, de produzir lágrimas e chorar por alguém ou alguma coisa? É horrível para eles. Então, assim, qualquer gotinha de água para eles é reaproveitável. Ela tem que, se você tá chorando, tem que ser por um motivo muito especial, muito específico, porque realmente não dá para desperdiçar nada. O povo de Arax, eles têm. De Arax, o povo de Araque. A população de Arax, eles têm ali suas próprias crenças, seu próprio idioma, eles vivem escondidos, inclusive, porque eles são ameaçados o tempo inteiro, já que eles estão ali tentando proteger a especiaria a todo custo, né? Porque tentando impedir a extração exacerbada e a exploração ali da especiaria, e eles vivem escondidos. Porém, eles não ficaram livres aí da influência das Bene Gesserits e elas também implantaram suas influências ali no meio do povo de Arax, dos araquianos. Eu não lembro mais o nome, como é que eles falam, mas é a população de Arax. As Bene Gesserits conseguiram se filtrar no meio deles. E por que que eu tô falando tanto das Bene Gesserits e da influência das Bene Gesserits, né? Basicamente, no filme, no livro, né? Nos filmes e no livro, a gente vê como a influência das Bene Gesserits moldou toda a história de Duna, todo o universo de Duna, né? As Bene Gesserits, elas existem aí há mais de 10 mil anos, né? Que elas vêm... é, elas criaram, vamos lá, elas criaram uma profecia que basicamente dizia que um Messias, uma pessoa messiânica, iria surgir, iria ajudar e unificar todo mundo, e não sei o quê, tipo essa história que a gente já conhece aqui no nosso presente, na nossa realidade. Então, essa pessoa messiânica iria nascer para ajudar geral, e para que essa profecia pudesse acontecer, pudesse se tornar realidade, elas se infiltraram aí nas famílias, elas se plantaram, né? No caso, elas próprias se implantaram nas famílias e através de ligações consanguíneas entre elas e essas famílias, iria gerar essa pessoa messiânica, né? É, só que elas não esperavam que essa pessoa messiânica seria Paul Atreides. E que Paul Atreides iria chegar e tacar fogo nessa teia gigantesca que elas criaram aí, que elas passaram 10 mil anos criando. Porque assim, tinha essa profecia, elas estavam ali construindo essa linhagem consanguínea entre elas, as famílias mais importantes e não sei o quê, para que gerasse essa pessoa muito específica, que seria aí o Messias, a pessoa messiânica, que eu acho que elas não estavam esperando que seria Paul Atreides, elas estavam esperando que seria
ou uma mulher, né, ou outra pessoa de uma outra família, nascida no berço de outra família, e elas não esperavam isso acontecer, tá, galera? Elas não esperavam isso acontecer e eu não vou dar muito spoiler aqui de Duna, não vou mais falar de Duna, porque senão eu vou estar dando spoiler, eu vou passar o vídeo inteiro aqui falando sobre Duna e eu vou falar agora sobre Duna, a Profecia, porque não acabou. Em Duna, a Profecia, que é uma série spin-off, produzida pela HBO Max, que tá aí na sua primeira temporada, tem 6 episódios, ela já foi renovada pra segunda. Duna, a Profecia vai contar justamente a história das Bene Gesserits, como elas foram criadas e como essa profecia começou. Eu não terminei de assistir a série ainda, eu assisti acho que 2 episódios da série, vou terminar, né, vou assistir mais, porque eu quero muito saber como essas mulheres conseguiram chegar até onde chegaram. Pelo que eu já vi da série, a série tá muito boa, tá muito bonita, muito bem produzida, vale muito a pena assistir. É, e vai vir aí Duna 3, né? Duna 3, eu não li ainda o livro 2, que é o que Duna 3 irá adaptar, né? O que Duna 3 vai mostrar, mas pretendo. E deixo aqui a minha indicação de Duna, porque senão eu vou ficar aqui, ó. Já tem muito tempo que eu tô aqui falando sobre Duna. E agora a minha última indicação, que é a série A Expansão, que também é uma adaptação de uma série de livros aí que fala sobre esse tema. E a expansão, ela tem 6 temporadas, ela começou a ser produzida pela Sci-Fi. Daí, no meio da terceira temporada, a Sci-Fi cancelou a série. Daí, a Prime Video foi lá, entrou no meio, salvou a série, graças a Deus. Porque depois que a Prime Video meteu a mão no meio, gente, só coisa boa, só maravilha. Daqui a 2 anos, ou 2 séculos, só 2 séculos. Daqui a 200 anos, a humanidade ela já conseguiu aí povoar o nosso sistema solar, então não povoou somente a Lua, mas povoou Marte, algumas luas de Júpiter e um planeta anão, que é Ceres, ali no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Ao longo de A Expansão, a gente vai ver aí que existe uma tensão gigantesca entre a Terra e Marte, né? Eles estão ali, assim, por um fio de entrar em guerra, os dois, porque, basicamente, Marte, depois que a humanidade conseguiu colonizar Marte, eles meio que declararam a independência da Terra e falaram, então, Marte é nosso, e a gente vai desenvolver aqui, criar uma nova Terra em Marte, e vocês vão cuidar da vida de vocês aí, terráqueos, deixa a gente em paz. E a Terra não gostou nem um pouco disso, porque a Terra quer dominar tudo, né? A Terra quer vir primeiro, Marte não quer deixar, porque Marte também quer vir primeiro do que todo mundo. E além desses dois aí, né, que estão em pé de guerra, temos também uma terceira população aí, que é a população dos Belters. Belters por quê, né? Belter vem de belt, que significa cinto, cinturão em inglês. E, como eu falei, né, tem um planeta anão aí nesse cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte, que abriga essa população dos Belters, que é no planeta não Ceres. Essa galera, eles se sentem muito excluídos, porque tudo lá para eles é muito escasso, e eles querem estar aí no meio dessa tensão também. Terra e Marte estão brigando, mas os Belters também querem estar no meio dessa jogada aí, porque a gente também pode. A gente também pode, esse negócio de estar excluindo a gente aí não dá certo. E aí fica essa tensão entre os três, né? Principalmente entre a Terra e Marte, e os Belters que estão ali em volta, só esperando alguém falar alguma coisa para eles poderem atacar também, para falar que estão ali, né? Ó, a gente tá aqui, vem brigar com a gente também. Aí, a tensão entre a Terra, Marte e aí os Belters, né? Essa galera de Ceres, essa galera que se abriga aí em volta, né, ao longo do espaço, porque não existem população só na Lua, em Marte, em Ceres, né? Mas nas várias luas aí de Júpiter e em várias estações espaciais espalhadas pelo sistema solar inteiro, né? Então tem gente de tudo quanto é buraco do universo, da nossa Via Láctea. E agora? Só que a tensão ela começa a aumentar, mas ainda de todo mundo, depois que uma existência alienígena aparece no nosso sistema solar. Né? Essa existência alienígena na série é chamada de protomolécula, protomolecule. Essa protomolécula, ela é uma existência inteligente, que ela vai infectando as pessoas e o ambiente onde ela arrancha ali, né? Onde ela fica. E quando esse humano, esse ambiente é infectado, né? Eles se transformam. Não é igual os zumbi aí, esses zumbis pós-apocalípticos que a gente vê por aí, não. É uma transformação muito diferente que eu não vou explicar muito, porque ela faz muito parte do contexto da história.
né? Então, qualquer coisa que eu explique aqui vai ser um spoiler da série e a gente tem que assistir para poder entender. E o que eu posso dizer é assim, que na série vai ter gente muito influente, poderosa, querendo usufruir dessa existência inteligente dessa protomolécula, e vai ter gente ali também querendo destruir essa protomolécula. E aí a gente vai ter essa galera muito influente da Terra, pessoas influentes da Terra, em comunhão com as pessoas influentes de Marte, para produzir, para tentar controlar essa protomolécula e utilizar essa protomolécula como uma arma. Pode ser uma arma, pode ser alguma coisa de controle ali, né? É aquela coisa de controle todo, de poder e etc. E os Belters também vão querer um pedacinho aí dessa protomolécula, porque eles querem ali deixar, desenvolver e estudar essa protomolécula para usar ela em algum momento preciso. Por exemplo, se alguém atacar a gente tem aqui a nossa protomolécula para atacar de volta. Ou seja, os Belters não querem ficar de fora. E tem aí os protagonistas que vão tentar a todo custo destruir essa protomolécula justamente para evitar que ela seja usada como arma, para evitar que ela seja usada como controle, né? Como uma moeda de troca para não uma moeda de troca para controle, não, como um meio de controle do sistema solar, do universo, enfim. E aí na série a gente vai ver muita tensão, muita batalha espacial. Vai ter nave para tudo quanto é lugar, vai ter viagem na velocidade da luz, inclusive para essas viagens da velocidade da luz, eles usam um tipo de antibiótico, um tipo de medicação de anestésico ali que ajuda a gente a aguentar a pressão, a gravidade dessas viagens que são feitas literalmente, né, viagem à velocidade da luz, e o nosso corpo não aguentaria de maneira normal, né? Não aguentaria ali sem tomar nada, sem ter algum dispositivo específico para ajudar a gente a passar por isso. Como eu falei antes, né, a série, ela tem 6 temporadas e ela só vai começar a ficar boa de verdade mesmo a partir da metade da segunda temporada. A primeira temporada e a metade e uma parte da segunda, ela é bem arrastada mesmo. Ela tem muita gente, tem muito plot, tem muita coisa ali sendo jogada na nossa cara o tempo inteiro que a gente fica se perguntando assim, por que que por quê? Tô vendo isso aí por quê? Por que que você tá me mostrando isso aí? Vai ter algum sentido na série, na história? E aí, essas coisas elas só vão fazer sentido mesmo depois, né? A partir da metade da segunda temporada, que a gente vai ver esse bando de gente se cruzando ali, as histórias se cruzando, que é o que vai deixando a série mais interessante. E eu queria dizer que, principalmente depois que a Prime Video pegou a série, o nível assim de produção elevou muito e cada episódio a série vai ficando melhor. Então, ali, segunda temporada, metade da segunda temporada começa a ficar boa, porque muita coisa começa a fazer sentido. Muita coisa que a gente viu na primeira começa a fazer sentido. Aí vem a terceira temporada, que as coisas vão mudando. Aí vem a Sci-Fi cancelando, vem a Prime Video pegando a série, aí transformando a série. Então, a quarta temporada já vai ser praticamente uma coisa completamente diferente. Que a gente vai perceber isso até visualmente falando. Tá muito diferente. E é, se a gente for pegar aqui a expansão, se a gente for pegar a fundação, a gente for pegar a Duna, assim, no mesmo nível, na mesma linha é, temporal, bem hipoteticamente, fantasiosamente falando, é como se a expansão fosse o início ali. O início da humanidade desvendando o universo. E aí, daqui a 10 mil anos que a humanidade conseguiu fazer isso, daqui a 10 mil anos vem Duna, vem a fundação. E isso aqui, botando no mesmo patamar, certo? Então, assim, a Fundação, a Expansão é uma série muito boa, cara, vale muito a pena. Pra quem gosta de ação, de tensão, uma coisa assim, completamente diferente ali de Duna, a Fundação, né, que vai mostrar mais como a sociedade vive. A Expansão vai mostrar ali a tensão mesmo entre os planetas, vai mostrar ali a tensão entre as sociedades, quando a Terra ainda existia, estava existindo ali, Marte começando a sua independência, a sua colonização, e vai mostrar ali luas sendo usadas ali como pesquisa, né? Como matéria de pesquisa. E assim, tem muita coisa legal, tem muito conceito bom, tem muita história boa, né? Apesar da quantidade de histórias e plots diferentes, a gente pode aproveitar muita coisa aí, tá? Então fica aqui a minha indicação de A Expansão e, e é isso, né? Temos aí a Fundação, temos aí Duna 1, Duna 2, Duna A Profecia e A Expansão, que são obras aí, são séries e adaptações de livros de ficção científica que falam sobre a expansão do universo, sobre
essas viagens intergalácticas maravilhosas. Então fica aqui a minha indicação para você. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí também se você se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas indicações, se você já assistiu alguma delas, deixa sua opinião aí, que eu quero saber. Ah, e se você tiver alguma indicação para me dar, deixa aí nos comentários também que eu quero assistir. Eu gosto dessas coisas.